Olá, paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos nos alimentar nesse momento com a palavra de Deus que irá fortalecer cada coração. E a palavra de Deus, ela nutre. É uma alimentação perfeita. Glórias a Deus. A palavra que o Espírito Santo me deu irá também nos ensinar muito nesse momento. Nós precisamos conhecer a verdade, o que Deus fala na Bíblia, para que a gente possa, além de se fortalecer, fortalecer outras pessoas, que muitas vezes não entendem a Bíblia, não conseguem captar o que está escrito. E vai depender muita coisa de nós. Se amamos a Deus, precisamos fazer alguma coisa, mais do que palavras. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de 2 Reis, capítulo 2. Glórias a Jesus. É uma palavra super impactante. É muito forte. Nós vamos perceber claramente o quão é fundamental termos uma vida na presença de Deus. Priorizarmos isto. Porque, meu Deus, é o que de melhor temos. E muitas coisas dessa vida tentam nos colocar para baixo, nos desanimar, nos entristecer, nos derrubar. Mas quando a nossa prioridade é a presença de Deus acima de tudo e de todos, nós vencemos sempre. Sempre haverá um antes e um depois na nossa vida. Vai depender de nós. Pois é. A Bíblia diz assim: Elias é levado ao céu num carro de fogo. Pois é. Nós vamos entender que Elias, na verdade, foi levado ao céu por um redemoinho, né? Que na Bíblia fala, no hebraico, uma tempestade, redemoinho. Houve a participação dos carros de fogo, porém Elias foi levado num redemoinho. E o Espírito Santo de Deus vai nos dar entendimento disto. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, tá vendo? Um redemoinho. Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Imagine, você sabe que Elias é uma figura, meu Deus, de destaque em Israel. Um dos profetas mais usados, cheio de poder de Deus. Simples, andava de uma maneira, meu Deus, tão simples que às vezes ficamos até constrangidos. Tantas preocupações nós temos, com tantas coisinhas, e o que Elias queria de verdade era agradar a Deus, era fazer a vontade de Deus. E uma das coisas que eu peço a Deus, não só para mim, mas para todos os que o amam, é que nós possamos adentrar mais no espiritual, possamos estar mais ligados a esta área da nossa vida, porque ela é tudo. É o que nos sustenta de pé, que nos alimenta, é o que não nos deixa sucumbir, não deixa que sejamos derrotados. É a nossa vida espiritual firme na presença de Deus. E Elias, meu Deus, ele
esse é o tipo de homem ilustre, admirável. Não tinha ouro, não tinha prata, não tinha nada, mas tinha tudo. E quando nós lemos sobre Elias, sinceramente, dá vontade de a gente parecer com Elias. Muita vontade. Porque, meu Deus, é forte demais a presença de Deus em Elias. Quando ele dizia, segundo a minha palavra, não vai chover. Não choveu. Meu Deus, que unidade com Deus perfeita. É assim que temos que ser. Temos que nos desligar muitas vezes das coisas dessa terra, porque elas tentam nos sufocar, tentam ofuscar a presença de Deus dentro de nós. E é uma guerra diária que enfrentamos. Mas a presença de Deus sempre vai nos fazer vencer. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui. Você sabe que Eliseu era o companheiro de Elias no ministério de Elias. Deus levantou Eliseu para dar continuidade ao ministério do seu profeta Elias. E Eliseu estava ali andando com Elias e aprendendo com ele, vendo os milagres de Deus através de Elias. Imagine Eliseu contemplando tudo aquilo. Quando Elias disse aqui, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Quem quer deixar? Meu Deus, de estar com... Quem quer se separar de uma presença dessa, de alguém, meu Deus, cheia da glória de Deus, cheio da glória de Deus. Elias estava já para ser recolhido por Deus. E Eliseu, ele queria estar em todo o tempo com Elias, porque a verdade é esta, as pessoas que têm a unção de Deus, meu Deus, é tão diferente, é a verdade, é a pura realidade, é forte a presença de Deus, ela toca. Uma vez eu estava numa igreja e aquele pastor, que eu nunca esqueço disso, tem muitos anos, deve ter uns 20 anos, mais de 20 anos. Eu ouvi aquele pastor Armando Filho, que é um cantor evangélico. Gente, meu Deus, o homem é cheio do Espírito Santo. E eu chorava o tempo todo, a presença de Deus. Não precisou ele fazer nada, só ele começou a louvar. A unção sobre aquele homem era tão forte, meu Deus, que, sabe, era algo sobrenatural estar ouvindo aquele homem. É como se eu tivesse me transportado para fora da terra. É como se a gente sai dessa realidade aqui terrível, desse mundo maligno, perverso. Tudo de ruim esse mundo é. Tudo de ruim. Só tem bom aqui. As pessoas que têm um coração bom. As pessoas que são sensíveis. As pessoas que não são perversas nem mais. E que algumas já foram alcançadas pelo Senhor e outras serão. Eu não tenho dúvida disto. Cheio do Espírito Santo. É tão diferente. A unção naquele homem fez a diferença naquele lugar, que estava com muita gente, mas, meu Deus, era forte demais a unção de Deus. Eu nunca me esqueci
Amo todas as músicas dele. Gosto muito mesmo, porque eu vi claramente a presença de Deus naquele homem. O compromisso que ele tem com Deus. Glórias a Deus. Que Jesus guarde ele permanentemente na sua presença. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Gente, é forte demais. Meu Deus, é forte. A presença de Deus na vida de alguém, meu Deus, é algo que faz toda a diferença. Eliseu estava ali querendo estar com Elias em todos os segundos, até o momento da separação. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Não tinha como Eliseu ser um homem normal, natural. Não tinha. Andando com Elias, impossível. E as pessoas que são assim, que têm essa unção, que são separadas do mundo mesmo, elas precisam ser seletivas. Nunca essas pessoas, nunca, têm amigos, vários amigos. Não tem. Ela pode até querer, mas não vai conseguir ter, porque é uma separação muito grande do mundo. Não pode haver mistura, não pode haver nódoa, não pode haver mancha. Ela é de Deus, é algo forte, que ela é separada. Ela não é melhor do que ninguém, mas a presença de Deus, né, é um impedimento para amizades, muitas amizades. É verdade, é incrível, mas é. E se ela tentar ter muitos amigos, imaginar que ela tem, ela vai sofrer muito, até ela descobrir que ela não tem. Elias é um exemplo para mim e para você. Eliseu também. Eliseu é tão marcante. Quando eu me converti, que eu li a história de Eliseu, eu disse, meu Deus, se eu tiver outro filho, eu vou botar Eliseu o nome. Foi tão forte que a história de Eliseu me marcou muito. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Então, os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Glórias a Deus. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Elias estava fazendo os últimos arremates do ministério dele aqui na terra. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Glórias a Deus. Tremendo demais. Glórias a Deus. Se a unção de Deus está sobre você, se a presença de Deus está sobre você, está em você, eu louvo a Deus pela sua vida. Que esta presença aumente cada dia mais
no seu interior, porque tenha certeza que você recebeu um legado maravilhoso e você vai deixar esse legado aí, como Elias deixou, como Eliseu, como todos os outros homens e mulheres. Receberam o presente, a dádiva de Deus, de ter a honra da presença de Deus manifesta. Porque esses homens não eram frios espiritualmente. Eles eram fervorosos. Então, nós não podemos nos acomodar achando que crer em Deus só, que viver aquela vida, que isso aí está bom. Não está. A Bíblia diz que até os demônios creem em Deus. Então nós precisamos ir além disto. Temos que sentir a presença de Deus forte em nós, como porque Ele é vida em nós. O Espírito Santo é uma pessoa que está dentro de mim, dentro de você. Imagine uma pessoa, como é que ela não tem sentimentos, reações, ações? Assim é o Espírito Santo em nós. Então, como nós podemos ser iguais a antigamente, a anteriormente, se Ele está em nós? Como pode ser isto? Como podemos viver uma vida natural nesse mundo diabólico e ficarmos de pé espiritualmente? Porque o que nos garante a eternidade com Deus é estarmos aqui nesse mundo espiritualmente vivos. Porque não adianta estarmos vivos fisicamente e mortos espiritualmente. É morte eterna. O importante é estarmos vivos espiritualmente. A vida de Deus dentro de nós, é evidente. Porque Deus não foi somente Elias que Deus usou. Deus hoje continua usando homens e mulheres da maneira que Ele quer usar. Ele usa o vaso, Ele coloca o vaso, usa como Ele quer usar. Mas jamais podemos ser pessoas naturais nem frias. Glórias a Deus. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, meu Jesus Cristo de Nazaré. Estava chegando o momento crucial na vida de Elias e na vida de Eliseu. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Elias e Eliseu, meu Deus do céu, Jesus Cristo. E agora, se fosse você no lugar de Eliseu, você faria o quê? Vá pensando aí. Porque o que você pensar, Deus vai fazer em sua vida. Por favor, eu quero lhe dizer aqui que eu estou falando do espiritual. Você pode pedir as coisas materiais a Deus e deve pedir, porque quem vai nos socorrer nas nossas aflições e necessidades? Só Ele. Então, enquanto vivemos aqui nesse mundo, precisamos do material, mas o espiritual está acima de tudo. Ele traz o material.
É incrível. Se lembra quando Jesus fez aquela multiplicação dos peixes e pães, a primeira e segunda? Foi o que aconteceu antes. Ele pregou a palavra de Deus. Ele alimentou aquelas pessoas de Deus, né? Do poder de Deus, da presença de Deus. E depois ele disse aos discípulos: olha, esse povo tem que comer. E os discípulos disseram o quê? Despede-os. Despede a multidão, meu Deus, meu Senhor, porque nós não temos nada para dar a eles. Eram milhares de pessoas. Jesus disse: o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixinhos. Só isso. Está entendendo? A multiplicação veio, que alimentou todo aquele povo, o espiritual que trouxe aquilo. Às vezes a pessoa está com a vida material arrasada. E a pessoa, o que é que ela faz? Tem pessoas que elas se revoltam, elas murmuram, lamentam o dia todo e ficam nervosas, ficam, entendeu? Oprimidas. Porque, entenda, se elas, nesse momento aí, buscarem o espiritual, se fortalecerem no espiritual, o espiritual vai atrair o material e vai suprir a necessidade dela. Como vai ser? Como é que eu vou saber? É Deus é que age. A multiforme graça dele agir é grande, é infinita. Então você quer, em sua vida está faltando coisas, você está tendo necessidade de algumas coisas. É em que área de sua vida? Fortaleça o seu espiritual. Fortaleça, busque a Deus. Mesmo na sua fraqueza, faça coisas espirituais. Cante um louvor a Deus. Ore. Medite na palavra de Deus. Jejue. Se consagre a Ele. Pense nele. Fale com Ele continuamente. Por favor. Não podemos só falar com Deus quando nos ajoelhamos. Claro que não. É pouco demais. É continuamente, onde você estiver, esteja ligado nele. É verdade. É incrível quando você começa a fazer isso, é uma coisa, se torna algo natural, você começa a fazer isso que você nem percebe. Não é por força, é pelo Espírito Santo. É incrível. Então, priorize a sua vida espiritual. Você pode dizer, mas eu estou cheio de problemas. Aí você vai enumerá-los. Pois é, quem não tem problemas? Às vezes, pessoas que estão perto de você têm problemas até piores e você nem imagina. Então, o importante, claro que nós nos preocupamos, mas a gente tem que lançar toda a ansiedade sobre o Senhor, confiar nele, que ele vai fazer. E ele vai trazer o que nós precisamos através da nossa vida espiritual. Quanto mais nos achegarmos a ele verdadeiramente, de coração, não tenho dúvida que ele vai suprir as nossas necessidades. Ele vai nos socorrer nas nossas aflições. Eu não tenho dúvida disso. Nunca tive dúvida. Deus é fiel. Deus é o mesmo Deus de Elias. É o nosso Deus, é o mesmo, ele não muda. Não há sombra de variação em Deus. Então, priorize o seu espiritual. Você pode dar 1000 desculpas aí. Não tenho tempo, não sei nem como eu devorar, tal.
eu fico angustiado, eu fico, às vezes, tenso. Você pode dizer 1000 coisas, mas ninguém vai para frente. Pessoas que servem a Deus, claro, sem ter uma vida com Deus, sem priorizar o espiritual. Imagine, nós estamos num mundo que é um mundo diabólico, é um mundo que é inimigo de Deus, é um mundo que é iníquo, blasfema contra o nosso Deus, odeia os que são de Deus. Imagine a gente vivendo neste mundo maligno. O que será de nós se não buscarmos a Deus, se a presença dele não for o principal dentro de mim, dentro de você? O que será de nossa vida? É derrota, sem dúvida. Seja qual for o seu problema, o que você pode fazer é lançar aos pés do Senhor. Porque é impossível de resolver, você não tem meios para isto, já tentou, mas não consegue. Se isto aconteceu, não adianta você dar murro em ponta de faca. Priorize a sua vida espiritual para você ter experiências profundas com Deus. E o espiritual vai chamar à existência o material, seja em qual área for da sua vida, seja na sua saúde, na sua vida financeira, na sua vida familiar, profissional, ministerial, seja mental, seja em qualquer área afetiva. Se você já tentou até resolver e não conseguiu, não é da sua alçada resolver. Não adianta. Você vai perder tempo se ficar nesse estresse para resolver. Priorize a sua vida espiritual. Busque a face de Deus. Faça coisas espirituais. Sim, é isto mesmo. Alguém que esteja ouvindo isto, que seja carnal, natural, vai criticar, vai dizer muitas coisas, mas amém. A pessoa fala do que o coração está cheio. Mas eu lhe digo aqui, baseada nas escrituras sagradas, busque o espiritual, que Deus vai suprir tudo que falta na sua vida, nas outras áreas. Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Se você não priorizar o espiritual, você vai perder a sua paz. Você vai perder o rumo da sua vida. É verdade. Você vai ficar com a mente perturbada, confusa. E isso aí é um prato para Satanás agir. Então, priorize Deus. É verdade. Olha o exemplo aqui de Eliseu. Olha o que foi que Elias disse a Eliseu. Então, estava ali para acontecer um marco em Israel. Porque ali, você viu que os filhos dos profetas avisaram Eliseu. Eliseu já sabia pelo Espírito que isso ia acontecer. Então, o mundo espiritual estava já preparado e o físico também. Aqui, ó. E foram 50 homens dos filhos dos profetas. E de longe pararam defronte. Meu Deus. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Pois é, vamos ver aqui. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, meu Deus. E passaram ambos em seco, meu Deus. Que poder, meu Deus, Jesus. Meu Deus, Espírito Santo, nos ajude. Que nós possamos entrar mais, adentrar no espiritual. Meu Deus, é o mesmo Deus de Elias. É o nosso Deus. Mas hoje a frieza é tão grande.
A busca pelo material, pelo prazer, nesse mundo diabólico é tão grande que é muito difícil hoje você ver alguém verdadeiramente querer se encher do Espírito Santo. Às vezes a pessoa até acha bonito os outros, mas ela não quer pagar aquele preço. A Bíblia diz que aquele que não se esforça não entra no reino dos céus. O reino de Deus é tomado à força. Só os que se esforçam se apoderam dele. Somente. Qual é o esforço? Pois é. Sabe qual é o esforço? Priorizar o espiritual. Há um abismo muito grande entre o espiritual e o material. Quando priorizamos o material, vamos cair, vamos sucumbir. E o material não nos sustenta de pé, jamais. Não nos leva para a eternidade com Deus. Mas o espiritual, além de nos segurar, nos fortalecer, suprir as nossas necessidades em todas as áreas, ainda nos leva à eternidade. Temos a segurança da salvação. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito. Louvado seja Deus, meu Deus, que coisa forte. Eliseu, imagine você estar diante da presença de Deus manifesta ali através de Elias. E Elias pede-me o que quiseres, o que queres que te faça. Pede, o que você quer? Meu Deus. Louvado seja Deus. Sabe o que é que Eliseu queria? O legado de poder de Elias. Eliseu queria a porção dobrada do que estava em Elias. Meu Deus, é forte demais. Eliseu queria viver o antes e o depois dessa experiência. Ele queria. Você veja que ali, meu Deus, Eliseu não titubeou. Se lembra quando Deus perguntou a Salomão: pede-me o que quiseres que eu lhe dou. Gente, aquela palavra ali é forte demais. Meu Deus, é muito forte. Quando Salomão disse: Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para eu julgar o teu povo, o teu tão grande povo. Você veja que Salomão pediu algo espiritual e Deus deu a ele tudo material. Você percebeu? Além dele ser o homem mais sábio existente, nunca houve homem mais rico do que Salomão. Jesus fala isso, que Salomão, ele tinha tudo, abundantemente material, porque ele priorizou o espiritual. Nunca se esqueça disso. O espiritual, não se esqueça disso, que é revelação do Espírito Santo para a sua vida. É o espiritual que vai trazer o que você precisa. Não adianta você lutar com a força do seu braço. Você vai perder tempo. Não adianta. É você se fortalecer espiritualmente. Foi o que aconteceu com Salomão, se lembra? Primeira causa que ele foi fazer para Deus foi julgar 2 mulheres prostitutas. E ele fez de uma maneira, meu Deus, que sabedoria. Pois é, porque ele pediu a Deus sabedoria. E Deus disse: olha, já que você me pediu sabedoria, eu vou lhe dar tudo de material.
muito mais do que você imagina. Você está entendendo? Não tire isso de dentro de você. O que vai trazer o que você precisa não é a força do seu braço, não são as estratégias que às vezes você quer montar para conseguir. Não são elas. É só a presença de Deus. É o espiritual sendo prioridade dentro de você, como foi com Eliseu. Eliseu disse: olha, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Meu Deus, que coisa tremenda que ensino para mim e para você. Quantos ali no lugar de Eliseu, porque Eliseu ia dar continuidade ao ministério de Elias, conforme Deus havia dito a Elias antes. Você vai ungir Eliseu em teu lugar. Mas pare e reflita. Será que se fosse hoje isto, a maioria dos cristãos pediria o espiritual a Elias? As pessoas hoje estão buscando a Deus, aspas, né? Isso não é buscar a Deus só pelo material. É uma barganha, uma troca, é um jogo de interesses. Na verdade, elas não estão na presença de Deus, elas querem as facilidades do mundo, o material. É algo frio, é algo sem vida interior. Entenda, o que traz o espiritual é o material. Desculpe, o que traz o material é o espiritual. Sempre. Se lembra de Abraão? Quando foi que Abraão passou fome? Você se lembra? Nunca. Quando foi que Abraão foi desamparado? Nunca. Por quê? Por causa do espiritual. Olha Daniel, olha esses homens todos aí. Davi. Passaríamos horas e mais horas e mais horas e não esgotaríamos falando de Davi, desses homens e mulheres de Deus. Glórias a Deus para sempre, eternamente. Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eliseu era o discípulo mais chegado de Elias. Ele iria continuar a obra que Deus havia começado na vida de Elias. Eu creio que Eliseu ficava ali, admirado, olhando para Elias, dizendo: meu Deus, eu quero esse espiritual. Eu quero sentir esse poder dentro de mim. Glórias a Deus. Que nós sejamos assim também, sempre. E disse: coisa dura pediste. É verdade. Entenda uma coisa. Quanto maior unção, quanto maior poder, mais sofrimento. É verdade. Sofrimento porque esse mundo é hostil a quem ama a Deus. Nesse mundo, muitos têm aversão a quem ama a Deus. Outros ficam atraídos, acham bonito. São os quebrantados de coração. Mas uns chegam a ser cruéis. Mas nós não podemos nos parar nisso aí e ficar triste, desesperado por isso, porque isso é normal. Olha o que Elias disse: dura coisa pediste. Você vai sofrer, Eliseu. Olha quando Paulo se converteu, foi que Deus disse a Ananias, Jesus Cristo disse: ele vai ver o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Então eu não quero enganar ninguém, dizendo: olha, serão só flores, você não vai sofrer. Não vai. Quanto mais você ama a Deus,
Você vai ser odiado por muita gente, mas Deus tem aqueles que vão te amar. Você vai perder muitas pessoas que você tem vínculo até, mas você vai ganhar outras que podem não ser amigos íntimos, mas que vão dar valor a você, sem dúvida nenhuma. Jesus falou isso na Bíblia Sagrada. Aquele que deixar pai, mãe, filho, irmão, tio, seja quem for, receberá 100 vezes tanto nesse mundo aqui, com perseguição. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Imagine que Eliseu estava ali. Como que Eliseu, né, não ia ver Elias ser levado aos céus no redemoinho? Como? Eliseu estava ali totalmente impactado. Imagine você numa situação dessa aqui. Imagine como a gente ia desviar os olhos de uma cena dessa sobrenatural, de poder de Deus. Pois é. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias foi levado ao céu por um cortejo real. Entenda, claro que a pregação geral diz o quê? Que Elias foi levado com carro de fogo ao céu, não é isso? Todo mundo prega isso, mas quando a gente lê a Bíblia mais detalhadamente, porque às vezes a gente lê uma palavra 1000 vezes, mas chega um momento que ela toca mais na gente, a gente consegue ver mais a profundidade do espiritual. É normal, nós não somos perfeitos. Então, na verdade, quando a gente ouve as pregações, quando a gente até prega que Elias foi elevado aos céus num carro de fogo, né? No carro de fogo, né? Como diz aqui no título dessa palavra aqui, capítulo 2, segundo Reis. Pois é, mas a Bíblia não diz isto. A Bíblia diz que Elias subiu ao céu num redemoinho. No hebraico, esse redemoinho quer dizer tempestade. Redemoinho. Então, o que é que no hebraico quer dizer essa palavra aqui? Que Elias foi levado aos céus, entendeu? Que esse redemoinho pode ser a presença de Deus manifesta ou alguma criatura dos céus, um anjo de Deus. Deus tem seus anjos que são enviados aqui à terra para cumprir os seus propósitos, os propósitos de Deus. Então, pode ter sido o próprio Deus ou Deus ter enviado um anjo do céu para buscar Elias. É isso que quer dizer. O carro de fogo, com cavalos de fogo, está dizendo aqui, separou Elias de Eliseu. Foi até ali somente. O ministério de Elias na terra findou ali. Haveria continuidade através de Eliseu. Eliseu precisava viver essa experiência. O antes e o depois. Então, antes, Eliseu estava ali com Elias, vendo e admirado das obras de Deus através de Elias. Mas Deus disse, olha, Eliseu, você vai viver isto aí, com a porção dobrada de Elias. Porque Eliseu pediu isso a Deus. Ele disse aqui, ó, meu Deus, meu Jesus Cristo, eu peço-te uma porção dobrada
do teu espírito. Pois é, você sabe o que aconteceu? Você deve saber. Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias pelo poder de Deus. Ele não pediu a porção dobrada, tem que acontecer. Eu sempre digo algo. Se você pedir algo material a Deus, material, né? Deus nunca vai deixar você desamparado, nunca. Mas eu não vou lhe dizer que tudo que você pedir material, que Deus vai lhe dar. Porque eu não sei. Às vezes Deus dá até... Às vezes a pessoa até recebe algo que vai ser uma maldição lá na frente. Ela não vai saber administrar aquilo ali. Perigo grave. Mas tudo que você pedir espiritual, Deus vai lhe dar. Creia nisso. Eu não tenho dúvida disso. Louvado seja Deus. Então ele pediu aqui o espiritual, não foi? Pois é. Eu vou ler aqui, o versículo 12 diz assim: o que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Meu Deus. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Glórias a Deus. O Deus de Elias está dentro de nós, operando poderosamente a nosso favor. Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou. Onde está o Deus de Elias? Onde está ele? Está dentro de mim, dentro de você, operando poderosamente a nosso favor. Ele está. Ele não falha. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O eu sou que sou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus de aliança, o Deus que não falha. Não há sombra de variação nele, não há. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Todos veem a glória de Deus na nossa vida. Quando a presença de Deus está dentro de nós, Deus manifesta essa presença. E muitos percebem claramente. Glórias a Jesus. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Todos ficaram admirados, impactados pelo poder de Deus na vida de Eliseu. Sabe que Deus é esse? É o Deus de Elias. É o Deus Todo-Poderoso, soberano e eterno Deus. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que habita dentro de nós e que opera milagres, maravilhas e prodígios. Ele não falha. O nosso Deus é Deus Todo-Poderoso, operando o Senhor. Quem impedirá? Quem pode conter o braço forte do eu sou que sou? Quem pode? Quem ousa erguer-se diante dele? Louvado seja Deus. Priorize a sua vida espiritual, porque é através dela que Deus trará o que você precisa em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.